De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a companhia sempre agradável da Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Olha, o programa Conexão de hoje está aqui com o Marcos Farto, que é especialista em trânsito. A gente está falando sobre essa mudança, ou melhor, né, essa boa notícia, ou seja, nós não teremos mais, pelo menos para esse mês de julho, aí, essa alteração na renovação da Carteira Nacional de Habilitação, que deixaria ela um tanto quanto mais onerosa para você, amigo e amiga que acompanha o nosso Conexão. Então, essa é uma boa notícia. Aí a gente está falando aqui um pouco da efetividade dessas aulas em CFCs, até eventualmente essa própria atualização que é proposta por essa medida que acabou sendo aí, pelo menos até o momento, barrada, mas certamente isso em algum tempo voltará. E a pergunta é, isso é realmente efetivo, né? Por que a gente não consegue ver mudanças no trânsito? Aliás, a gente viu uma grande piora de uns anos para cá, né? Vamos dizer, de 30, 40 anos, é óbvio, aumentou a frota, uma série de coisas, tem um monte de fator. Mas alterou-se também a forma, a maneira de tirar a habilitação, né? Antes você não tinha nenhum tipo de curso, era bem... Eu me lembro que, pelo menos no meu tempo, não tinha CFC, era o livrinho lá, você pegava, estudava e paia nas placas e beleza, né? Era bem por aí. Mas aí quando eu tive habilitação, por exemplo, grampeada por um mês, eu tive que fazer o tal do cursinho. Aí obrigou. Né? Para fazer, que foi o lance da viseira, que hoje, graças a Deus, deu uma aliviada, né? Não perde habilitação por conta disso. Mas enfim, Farto, a pergunta e você estava respondendo aí, explicando um pouco dessa questão da efetividade dessas aulas. Olha, o Código de Trânsito, ele já previu lá na sua elaboração a obrigatoriedade da matéria trânsito na grade de educação, desde o pré até o terceiro grau, até o nível superior. Porém, isso não aconteceu até hoje, talvez até por uma falta de interesse de algum governo ou por falta de uma representatividade política, alguém que entenda do assunto, vamos por assim dizer. Mas também é um tema que precisa ser muito bem explorado e de forma até técnica, porque, digamos, se eu retiro da escola, aliás, da autoescola, essa projeção de educação e migro ela para o ensino médio, eu acabo causando um desemprego em massa para os instrutores e até mesmo os donos de autoescola vão ter um prejuízo com relação a isso. Então, é um assunto que exige uma certa tendência de diálogo para não causar um prejuízo para o investidor, para o empresário, um prejuízo para o instrutor de autoescola e também que favoreça a sociedade, a população. Existe, por exemplo, uma plataforma de ter uma aula de trânsito na grade curricular. Nós estamos vendo que a LDB está sofrendo alterações, estão discutindo, eu não quero essa matéria, eu quero aquela outra. Então, é uma inovação que está chegando. A juventude está começando a selecionar o que quer aprender. Mas, para isso, nós temos que entender que os educadores são formados para direcionar a sistemática de aprendizagem. Então, eu não posso fazer aquilo que eu quero, mas eu tenho que ter ali alguém que me direcione, um mestre, para me induzir a ter um sucesso na vida. E a escola tem esse papel muito importante. Por isso, se eu e você estamos aqui hoje, é porque nós tivemos professores e eles merecem os nossos aplausos porque souberam nos educar. E na autoescola, o instrutor ele tem muito pouco tempo pela grade que hoje existe. Então, ele tem ali 45 horas aula para formar um motorista. Isso é problema. Por quê? Esse motorista ele vem de uma história de participação social, aonde ele acompanha pessoas de todas as classes, motoristas, desrespeitando o trânsito. Então, esse motorista dirige com o braço de lado de fora, falando ao celular, avançando o sinal vermelho, empinando moto, fazendo barbáries. Esse adolescente, ele vai assimilando essa imagem e quando ele chega no CFC, ele já chega desgastado, ele não quer sentar na sala de aula para aprender. Eu trabalhei o dia inteiro e tenho que sentar aqui para poder ter a minha carteira de habilitação. E de repente, aquele instrutor, ele até se empenha, ele dá o máximo dele. Ele tem, para sua formação, um curso de 180 horas que não é barato. Ele gasta mais de R$1.000 para ter um certificado técnico de instrutor.
para estar ali para passar 45 horas a aula. Então, ele 12 vezes mais ele vai para a sala de aula aprender para depois passar um pouco de conhecimento. Ele se esforça, mas não tem a resposta que ele gostaria. Por quê? Porque assim que ele prepara o aluno para a provinha, ele nunca mais vai ter acesso e contato com esse aluno, a não ser num momento eventual, até porque eles passam a fazer parte da nossa vida. Você lembra daquele instrutor que te deu aula, aquele instrutor que foi seu orientador no aprendizado. Então, quando a gente fala de mudar essa questão técnica, é preciso que o representante que esteja na Assembleia Legislativa entenda do assunto para entender a dificuldade que o CFC tem e a necessidade que a sociedade possui, e não terceirizar, porque isso fica um jogo que o custo a ser pago vai ser pela população. E esse investidor pode perder o seu investimento por uma decisão mal elaborada por um representante legislativo. Então, é por isso que essa cautela deve ser bem amparada. Além de que outras demandas. Eu estava esse final de semana em São José do Rio Preto e em contato com donos de autoescola, me disseram, olha, Farta, agora nós temos a obrigação de ter uma logomarca do Detran nas nossas empresas. Legal, até aí tudo bem. Só que o custo dessa logomarca é para eles. Então, eles vão ter que pagar em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500 só para colocar uma identificação do Detran. E esse custo é, de repente, o salário de um instrutor. R$ 2.000. Então, às vezes vem uma ordem de cima, cumpra-se, mas não tem aquela questão social de entender que isso vai afetar diretamente o bolso de um investidor, que contribui com a cidade, que contribui com o crescimento. Tem cidade que não tem um CFC. A pessoa que quer habilitar-se, ela tem que viajar durante 1 mês, 2 meses, para conseguir realizar um sonho. Então, por conta dessas dificuldades, quem paga o preço somos nós, a sociedade num todo. E aí você, a tua pergunta continua nessa questão variante de acidentes, de somas de multa. Então, eu sempre procuro um culpado, mas o culpado está... de repente, no meu ver, eu quero colocar a culpa no polícia que me multou, ou no agente de trânsito, ou no guarda municipal que me multou. Ah, não foi eles, então eu procuro culpar o CFC, que me instruiu mal. Ou o culpado sou eu, mas eu não quero admitir que a culpa é minha. Se a educação de trânsito fosse uma ação continuada pelos governos, inclusive no meu Facebook, eu coloquei um vídeo de 1 minuto e 47 segundos, e nesse comentário eu coloco lá que o valor das multas arrecadadas, ele tem uma porcentagem desse valor obrigatoriamente necessário ser desprendido para a educação no trânsito. E nós não vemos isso. Nós não vemos nada de educação nas rodovias, muito pouco, só vemos lá por São Paulo, quando a gente vai pelas rodovias. Nós não vemos nos municípios, é muito tímido essa divulgação em massa que deveria existir. Campanhas federais nós não vemos. O que nós vemos é campanha de cerveja. Isso nós vemos muito. Cerveja e de repente vem lá uma mensagem subliminar, se beber não dirija. Quer dizer, você incentiva a ingestão de bebida alcoólica, mas não incentiva a respeitar. E acredito que é um assunto para o próximo bloco, a gente falar sobre a embriaguez ao volante e as mortes no trânsito, né? Então, para não alongar aqui nesse bloco, mas a campanha educativa, ela tem que existir, Marcos. Eu não posso deixar com que uma pessoa ou outra carregue nas costas a obrigação de educar. Marília já foi feliz em relação a anos atrás em projetos que trouxeram até congressos para cá. Acabou. Não tem mais. Deixam tudo para a última hora, para a Semana Nacional do Trânsito, que é lá em setembro. Quer dizer, nós estamos em março. Eu tenho abril, maio, junho, julho, agosto, tenho 5 meses. Por isso, vai até um convite agora para o presidente da ASSIM, eu fui na posse dele, ele assumiu. De repente, eu me coloco à disposição da Associação Comercial para palestrar para o pessoal do comércio de Marília, para os lojistas, para os funcionários, para dar ali palestras de educação. Por quê? Porque isso vai diminuir acidentes de trânsito. Outra polêmica que gera na nossa cidade de Marília, e não só na nossa cidade, o uso da área azul, da zona azul.
Terceiriza, não terceiriza, de quem é a responsabilidade, eu não quero zona azul, mas eu preciso que o trânsito tenha uma fluidez. Então, a sociedade não é orientada em relação à zona azul, ela simplesmente paga, mas ela não sabe por que ela está pagando, por que tem essa necessidade de giro, por que o lojista precisa contribuir. O que nós vemos em Marília é um aumento dos estacionamentos. Então, você não consegue usar uma vaga na cidade, você tem que pagar um estacionamento, ela vai 5, 10 reais a hora e o seu dinheiro está indo embora. Por isso que a gente tem que ter essa percepção, Marcos. Pois é, com certeza. Mas você sabe o que você estava dizendo aqui dessa questão, e a gente vai falar no próximo bloco, claro, da embriaguez, mas eu vou só mencionar ela aqui de uma maneira muito breve, assim, porque isso serve não só para a questão da embriaguez, mas qualquer outro tipo de infração. Eu acho que no nosso país, tudo é muito brando. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, você pode dirigir e falar ao celular. Você pode. Você não pode é digitar. Se você começou a digitar, você vai ser punido severamente. Cultura. Aliás, esse é um ponto, né, que eu vejo assim, eu não consigo ainda, por mais que se diga o contrário, que o celular atrapalhe quando você está falando, ou pelo viva voz você conversar, porque você conversaria com uma pessoa do lado também, isso é natural. Agora, o digitar, indiscutivelmente, né, rouba totalmente a sua atenção, porque você tem que fazer o cérebro mandar informação para cá e você está... Foco. Você perde o foco totalmente. Uma outra questão. Existem ruas que é proibido você convergir à esquerda, por exemplo, nos Estados Unidos. E se você convergir e causar um acidente, problema seu. Você vai pagar, inclusive, as despesas médicas da outra vítima. Então, lá eles te dão liberdade, mas com responsabilidade. Hoje, qual que é a nossa cultura brasileira? Eu olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém olhando, eu vou lá e cometo a irregularidade. Infelizmente, essa falta de educação propriamente técnica induz o motorista, induz o pedestre a ter condutas nocivas. E ali vem aquela questão do jeitinho brasileiro, eu não vou pagar. Porque assim, eu imaginava, Farto, e amigos que acompanham o Conexão, que com o advento das câmeras, ou seja, com a implantação das câmeras na cidade, isso iria diminuir, isso iria mudar. Mas eu vejo as pessoas cometendo infrações debaixo das câmeras. Eu diria assim, é o mau uso. Vamos olhar da seguinte maneira, eu já falo há uns 7, 8 anos para os prefeitos, para os gestores públicos na questão da Indurb, vamos lá. Marília, ela precisa de tecnologia e fica protelando, e quando vem um assunto polêmico de radares. E isso gera uma certa insatisfação. Eu primeiramente apontaria câmeras nos semáforos. Coloca câmeras nos semáforos. Hoje é uma demanda tão grande de desrespeito nos semáforos que só não vê quem não quer. A pessoa chega do seu lado, olha para um lado, para o outro, o semáforo está vermelho, ela avança. Quando você coloca a câmera, que nós chamamos de equipamento não metrológico de registro, né, de aferição, a pessoa avançou a fase vermelha do semáforo, autua-se. Contra fato não há argumento, porque se acontecer um acidente num cruzamento semaforizado, de quem é a culpa? Hoje, não dá para provar, se não tiver uma testemunha. Agora, você tem uma câmera que registra. Você passou no semáforo vermelho e causou um acidente. Está registrado. Você vai pagar a multa e vai pagar o prejuízo daquela outra pessoa. Vai responder criminalmente. Vai responder. Então, você colocou uma responsabilidade. Porque é muito brando, Farto, é muito brando. O indivíduo, e a gente vai para o intervalo agora, mas vai voltar para falar sobre isso. O indivíduo se envolve num acidente. Eu não vou aqui ficar entrando no mérito, ele não quis fazer isso. Para mim, quem bebe, e já está comprovado de que a bebida e o volante não combinam, quem bebe e dirige, assume o risco, meu amigo. Então, está se colocando ali na iminência de ser parte integrante de um acidente, de uma desgraça, de uma catástrofe. Em potencial. Então, fim de papo. Agora, o indivíduo se envolve nisso, envolve num acidente de grandes proporções, ou de pequeno, não importa. Porque promoveu o prejuízo a alguém e, quando não, até com relação à própria vida. E aí, paga-se uma fiança, responde em liberdade,
uma semana depois está com a habilitação na mão. O valor da vida no trânsito, ele Cara, desprezível. Não dá para você achar que nós vamos ter uma melhora no trânsito se essas coisas não mudarem. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência com mais trânsito, com o Marcos Quarto, especialista no assunto aqui no programa Conexão. Em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, e trânsito é saúde sim. A gente volta na sequência, até já.